O ciclo de cortes da Selic foi interrompido depois de 5 reuniões consecutivas. Na última reunião do Copom, o Banco Central adotou mais uma vez uma postura conservadora. Em todas as últimas reuniões do ano, a Selic havia sido reduzida em 0,5 pontos percentuais. Na reunião anterior a essa última, o Banco Central já demonstrou uma pitada de conservadorismo ao reduzir a Selic em apenas 0,25 pontos percentuais. E agora, o ciclo de reduções foi interrompido e a Selic foi mantida no mesmo patamar anterior de 10,5% ao ano. Muitos bancos já revisaram suas projeções iniciais para esse ano de 2024. O Banco Itaú, por exemplo, projetava a Selic em 9,25% ao final do ano de 2024. Hoje, essa previsão já foi revisada e a aposta do Itaú agora recai no valor de 10,5% até o final de 2025. Nesse contexto, muitos investidores começaram a se preocupar. O que vai acontecer agora com o mercado de fundos imobiliários, um mercado que naturalmente é tão beneficiado pela queda da Selic? Bom, eu me chamo Matheus Lima, sou especialista de fundos imobiliários aqui no TwoFis e nesse vídeo, além de responder todas essas questões e compartilhar com você a minha análise macroeconômica da coisa, eu vou te apresentar o panorama atual do mercado de fundos imobiliários. Como que essas questões da Selic impactam o mercado de fundos imobiliários e o que você deve fazer de agora em diante com seus investimentos. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Antes, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui, porque esse conteúdo ele vale ouro. O primeiro ponto que a gente precisa discutir é a raiz dessa mudança da postura do Banco Central. Até pouco tempo atrás, a Selic vinha sendo reduzida em um ritmo razoavelmente acelerado. Então, por que o Banco Central passou a se comportar de forma mais conservadora agora? Bom, existe uma série de motivos, como quase tudo na economia. É difícil um único motivo, um único fator, explicar alguma coisa dentro do contexto econômico. Quase sempre as explicações são uma junção de fatores que se complementam. E esse é o caso aqui. Questões fiscais brasileiras, dados de inflação americano, turbulências no mercado interno. Então, esses fatores, naturalmente, somados, levaram o Banco Central a se comportar dessa forma mais conservadora em relação à Selic. Nos Estados Unidos, o contexto econômico é muito claro. A inflação recente veio acima das expectativas e o Banco Central americano, que é o Fed, decidiu segurar um pouco mais a mão na redução dos juros. Para você que ainda não entende essa relação entre a Selic e a inflação, os bancos centrais ao redor do mundo fazem o uso da manipulação dos juros para controlar a inflação. Em tese, de forma bem resumida para você entender, quando a inflação está alta ou subindo, o Banco Central ele tem um incentivo para subir os juros. Com a elevação dos juros, o consumo da população passou a ser mais dificultado e isso funciona como um controle de inflação. O contrário, ele também é válido. Quando a inflação está baixa ou caindo, o Banco Central tem margem para reduzir os juros. Isso vai funcionar para a população como estímulo de fato para o consumo. Então, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. A inflação está vindo acima das expectativas e, por conta disso, o Banco Central está achando prudente dar uma segurada na redução de juros que vinha sendo feita até então. E como os Estados Unidos é a base mundial financeira, é o país que todo mundo olha para se espelhar, acaba sendo complicado para o Brasil ele ignorar essa realidade. Vale lembrar que os juros de um país representam também a remuneração média da sua renda fixa. E sendo bem prático, o investimento nos Estados Unidos, aos olhos macroeconômicos, é menos arriscado do que os investimentos no Brasil. Então, se os Estados Unidos não está diminuindo seus juros, como é que o Brasil ele vai conseguir justificar uma redução na Selic? Ele simplesmente não consegue. Então o Banco Central brasileiro acaba se espelhando no Banco Central americano dentro desse contexto. Se o Brasil reduzir demais os seus juros, ele afasta os investimentos estrangeiros, porque o risco de investir aqui não passa a compensar. Com isso, os investimentos estrangeiros vão preferir alocar lá nos Estados Unidos. Então esse é o principal fator que influencia a decisão do Banco Central. O segundo fator, ele é interno mesmo. Nós estamos vivendo aqui no Brasil um cenário de mudança na meta fiscal. De forma bem simplificada, essa mudança na meta fiscal pode levar o país a uma maior flexibilização no seu nível de endividamento. O governo ele vai ter ainda mais liberdade para se endividar e isso é um fator preocupante, porque pode levar a inflação a explodir nos próximos anos. Existe uma incerteza muito grande no mercado quanto à responsabilidade fiscal do governo e isso gera muitas dúvidas sobre o futuro da inflação brasileira. Como a Selic é um reflexo da inflação, essa possibilidade induz o Banco Central a agir de forma mais conservadora. Se nós temos o risco da inflação explodir por conta da questão fiscal, não faz sentido o Banco Central reduzir mais a Selic e incentivar o consumo, porque isso vai impulsionar ainda mais a inflação. Então, todos esses fatores somados, tanto os externos quanto os internos, fazem com que o Banco Central acenda um alerta e pise um pouco no freio. Agora, um ponto-chave que eu quero que você entenda é o seguinte: até o momento não existe nenhuma conversa e nenhuma projeção da interrupção da queda da Selic e muito menos de uma nova elevação dessa taxa. Todos os indicadores que temos até o momento ainda apontam para a queda da Selic no médio prazo. Todo esse contexto macroeconômico que eu te apresentei justifica apenas uma redução no ritmo. A Selic provavelmente não vai ser reduzida no ritmo acelerado que nós estávamos projetando até então, caindo a cada reunião do Copom. Mas os cortes eles vão se continuar no médio e longo prazo. Inclusive,
Inclusive, esse momento de turbulência ele deve se manter por mais algum tempo, mas a tendência é que volte a acontecer os cortes assim que tranquilizar a situação. Na década passada, nós tivemos dois grandes ciclos de corte na Selic. O primeiro deles aconteceu entre 2011 e 2012. A Selic foi reduzida de 12,5% para 7,25%. O segundo aconteceu entre 2016 e 2019, e a Selic saiu de 14,25% para 4,5%. E nessas duas janelas, o caminho também não foi linear. Houve mudança de ritmo, houve manutenção das taxas ao longo dos meses, porque nada na economia é linear. Sempre existem turbulências, imprevistos e mudanças de plano. Mas mesmo assim, mesmo com a turbulência, mesmo com a falta de linearidade, nessas duas janelas, o mercado de renda variável, e em especial o mercado de fundos imobiliários, se valorizou muito. Na segunda janela, entre 2016 e 2019, principalmente, o mercado de fundos imobiliários se valorizou mais de 140%. Quem investiu mais do que dobrou seu dinheiro nesse período. Então, na realidade mesmo, Matheus, eu enxergo esse momento atual do mercado de fundos imobiliários como a última oportunidade. Uma última chamada para você comprar fundos imobiliários baratos e garantir uma boa renda passiva para o seu futuro. Nós já tivemos duas grandes ondas de valorização no passado, justamente coincidindo essas duas janelas de corte da Selic. E vamos ter a terceira em breve. A Selic ela está caindo e vai continuar caindo ao longo dos próximos anos, independente da velocidade com que aconteça essa queda e, naturalmente, depois de passar essas turbulências. Então, esse terceiro ciclo de corte da Selic vai, inevitavelmente, gerar uma terceira grande onda de valorização no mercado de fundos imobiliários. E é por isso que eu digo que essa redução no ritmo da queda da Selic pode ser até positiva se você souber aproveitar o momento. É como se o mercado tivesse freado o carro e te dado a oportunidade de pegar uma carona para essa grande valorização que ela pode ter em breve. Então, é assim que eu enxergo uma última oportunidade de você aproveitar para comprar cotas de fundos imobiliários baratas e acelerar a construção da sua renda passiva enquanto essa valorização mais expressiva ainda não aconteceu. Essa é a sua chance de parar, estudar e aprender a selecionar os melhores fundos imobiliários do mercado, da mesma forma que os investidores mais experientes estão fazendo e se posicionar para surfar essa grande onda que está por vir. Gostou desse vídeo? Concorda com o que eu disse? Então deixa aqui nos comentários a sua visão sobre esse assunto, que eu quero ouvir o que você acha. E se esse vídeo ele te ajudou de alguma forma e você quer aprender mais sobre fundos imobiliários e construir a sua renda passiva, não deixe de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Um forte abraço, turma, e muita renda passiva para você.